25 de junho, Paulo evangelizando Éfeso. Paulo tinha um objetivo. Ele escolheu uma das principais regiões de Éfeso para estabelecer um ponto do cristianismo. Mas não foi um lugar fácil, ele não escolheu o lugar mais fácil. Ele escolheu um lugar dificílimo, idólatra. A idolatria estava ali, concretada na cultura e nos costumes dos efésios. Mas Paulo, confiando no poder de Deus, ele traçou esse objetivo pela inspiração do Espírito Santo e foi até lá. E começou todo o projeto. Veja só, vamos lá. O que Paulo começou a fazer preparando esse projeto de Éfeso? Atos 18 a 21. Paulo então leva Priscila e Áquila, são professores de Bíblia, eles levam até Éfeso, e ali Paulo deixou eles com a missão de pregar o Evangelho. E ao mesmo tempo, enquanto Priscila e Áquila pregavam o Evangelho, junto com os irmãos convertidos ali, Paulo, foi até a sinagoga pregar aos judeus. Duas linhas de pregação. E os judeus gostaram tanto que pediram para permanecer. Paulo, permaneça aqui por mais tempo. Mas isso, por algum motivo, não foi possível Paulo ficar ali. Então essa aí foi a primeira visita missionária. E depois, no final da segunda viagem missionária, ele visitou 3 vezes Éfeso. Ele tinha um objetivo mesmo, né? Qual era o momento adequado? Então ele foi plantando, e na terceira viagem missionária, a coisa pegou ali, né? Da segunda e a terceira. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano. Mais ou menos 250 mil habitantes. E era a capital de uma das províncias da Ásia, hoje conhecido como Ásia Menor. Na época de Paulo, a província desfrutava de crescimento e prosperidade. Como cidade portuária, Éfeso também estava no trajeto de importantes rotas terrestres. Então, tinha tudo para crescer mesmo. Embora o povo adorasse muitas divindades na cidade, Ártemis, chamada de Diana, na mitologia romana, Atos 19, 24, era considerada a deusa protetora da cidade. Era suprema. Ninguém, se falasse mal de Diana ou Ártemis, né? E sua adoração era o foco de cerimônias cívicas, jogos atléticos e celebrações anuais. Então você vê como ela era popular ali. Ela era aceita. Paulo retornou a Éfeso em sua terceira viagem missionária e permaneceu ali por 3 anos. Atos 19 e 20. O apóstolo dedicou um tempo significativo a Éfeso,
com a intenção de fundar firmemente o cristianismo naquele lugar. Mas aconteceu algo estranho ali. E Lucas, no livro de Atos, ele descreve o que aconteceu ali. Veja que dificuldade, que luta, e que Deus converteu aquela tragédia em bênçãos. Veja, Atos 19, 13 até o 20. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Veja que não foi o demônio que pegou eles, foi aquela pessoa que estava endemoniada. Em vez de sair o demônio deles, pulou em cima dos 7 ali e rasgou as suas vestes, machucou todos eles, né? E eles fugiram para casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, toda a cidade. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Veja que interessante. Paulo nem estava perto ali. O que Paulo estava fazendo lá na sinagoga refletiu em alguém querendo imitar Paulo. Eles viram Paulo expulsando o demônio. Falou: vamos fazer isso, é mais fácil do que a gente faz aqui. E foram fazer igual, e Satanás não viu autoridade naquilo ali não, porque eles não tinham fé. Paulo tinha fé para fazer aquilo, mas eles não. E o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Houve muita conversão. Ficou claro ali que aquela deusa, aqueles mágicos, aqueles exorcistas, eles eram inferiores ao Deus que Paulo estava pregando. Então eles se converteram, falaram: não, agora achamos o caminho não é aquele, o caminho agora é outro. E confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, dizendo: nós éramos seguidores desses demônios aí, agora nós não somos mais. 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. E calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Livro não era igual hoje. Hoje é fácil, hoje tem uma máquina que roda e vai fazendo folha atrás de folha assim, e junta aqueles milhares, milhões de folhas e faz livros. Naquele tempo não era assim. O livro é escrito manualmente. Não tinha papel igual hoje. Escreviam em papiros, escreviam em peles de animais. O livro era caríssimo, só os ricos mesmo compravam um livro.
E ali tinha muitos livros de mágica, livros pagãos, livros satânicos escritos e eram vendidos. E os que venderam, os que compraram e se converteram, confessaram que aquilo era errado, juntaram na praça todos os livros daqueles assuntos e queimaram os livros. Praticamente queimaram dinheiro. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente ali em Éfeso. Lucas compartilhou a estranha história de 7 exorcistas judeus ambulantes. Misturar os nomes de Jesus e Paulo em seus encantamentos provocou um sério equívoco. Com a notícia do episódio, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. O evento teve impacto sobre os crentes, os quais queimavam publicamente os seus caros manuais de artes mágicas, que valiam 50.000 denários, Atos 19. Com os moradores da cidade, os crentes aprenderam que a adoração a Jesus não deve ser misturada com adoração a outras coisas ou outras pessoas. Tanto os moradores da cidade, como os próprios crentes que já estavam ali, e que muitos deles ainda tinham essa prática, eles aprenderam. E o nome de Jesus engrandecia naquele lugar. O que a queima dos livros significou para os efésios? Foi uma desmoralização, né? Para a religião de Diana, ou Artemis. Uma desmoralização. Eles queimar. Queimar significa desprezo. Está desprezando aquilo ali. Não importa se vale muito dinheiro, para mim não interessa mais. Agora, o que isso diz sobre o compromisso total com o Senhor? Você e eu temos que queimar algumas coisas, abandonar alguma coisa, mesmo que custe valor, para servir o Senhor? Fica aí esse pensamento para você e eu e todos nós pensarmos.